Olá, turminha do oitavo ano, aqui é a professora Eliude e hoje eu irei explicar sobre a Revolução Francesa ou Revoluções Francesas, uma fase que durou de 10 anos entre 1789 e 1799. Vamos falar do contexto. O que levou o povo francês a se rebelar assim? Bem, nesse período, a França era um país muito rural, uma sociedade repleta de desigualdades sociais divididas em três classes, o primeiro, o segundo e o terceiro estados. O primeiro e o segundo estados representavam o clero e a nobreza, respectivamente. Eram a privilegiada aristocracia francesa. O terceiro estado era formado pelos demais grupos sociais, trabalhadores urbanos, camponeses e burguesia. Estes representavam aproximadamente 97% da população. E a tributação imposta a este grupo era tão absurda que boa parte passava fome e vivia em condições precárias de vida. Ao mesmo tempo que o primeiro e segundo estados ostentavam uma vida muito luxuosa. Depois de um tempo, este modelo desigual gerou uma baita crise orçamentária na França. A França vivia uma crise política, econômica e social. Tanta tensão começou a ferver os nervos da maioria dos franceses que exigiam mudanças drásticas na sua sociedade. A solução do governo de Luís XVI foi iniciar uma série de assembleias, começando pela Assembleia dos Notáveis em 1787, quando o primeiro e o segundo estados se reuniram para tentar resolver a crise. Só que a decisão dos ricos foi aumentar os impostos da galera sofrida do terceiro estado. Cada vez mais a população se revoltava, até que finalmente, em 1789, deu-se início à Assembleia dos Estatutos Gerais, que também contava com a participação do terceiro estado, mas tinha um probleminha. Com esse plano, o peso dos votos era contabilizado de 1 para 1, ou seja, o terceiro estado representava 97% da sociedade, mas tinha direito a apenas um voto. Os representantes do terceiro estado fizeram então duas reivindicações ao rei. Primeiro, o aumento do número de deputados e que a votação não fosse por estado, e sim por cabeça, por deputado. Mas o rei Luís XVI, com medo de entrar em atrito com a sua aristocracia, demorou muito a tomar sua decisão. Satisfeitos, os deputados do terceiro estado se separaram e se autoproclamaram a Assembleia Nacional Constituinte, datada de 1789, sujeitando a monarquia francesa a uma Constituição. Era o início da Revolução. Agora vamos a um fato muito importante. Literalmente, ao processo político, ocorre uma grande revolta popular em 14 de julho de 1789, quando a população toma as ruas de Paris e promove a queda da Bastilha. Sim, algo muito simbólico, já que a Bastilha era uma cadeia com presos políticos e, portanto, havia se tornado uma grande marca da força e do regime absolutista francês. Daí em diante, a Constituinte foi tomando forma. Foram elaborados os direitos do homem e do cidadão, que aboliu os direitos feudais e dividiu os poderes do governo. A Constituição entrou em vigor no ano de 1791, pouco antes do confisco dos bens do clero, na chamada Constituição Civil do Clero, que inclusive os tornou funcionários públicos. Em 1792, uma tentativa franco-prussiana de devolver os poderes da monarquia francesa falhou, pois os revolucionários, com sua Guarda Nacional, derrotaram os invasores cantando a Marselhesa. Luís XVI foi julgado, considerado um traidor da França e decapitado na guilhotina, a navalha nacional, um dos maiores símbolos da Revolução. Depois disso, começou a República Jacobina. Sim, os jacobinos, aquele grupo da burguesia mais próxima do povo. Este período foi marcado por algumas conquistas populares, como o fim da escravidão nas colônias, o fim dos direitos feudais sobre a terra, inclusive o início de uma distribuição de terras na França e no fim do voto censitário. Sim, o sufrágio universal masculino. Mas a instabilidade política e o medo da contra-revolução levou os jacobinos à radicalização. O chamado período do terror, que durou de 1792 a 1795,
e levou milhares de perseguidos políticos à guilhotina. Um grande nome que surgiu nessa época foi Rubens Pierre. Ele foi membro do Terceiro Estado e um líder importante da Revolução Francesa. No entanto, a ditadura e o terror levaram à derrubada dos jacobinos e à decapitação desse líder. Assim, em 1795, no Diretório, quem assumiu o poder foi o governo controlado por girondinos, a alta burguesia, ou seja, burguesia que tiveram de levar muitos levantes populares e uma crise econômica muito forte. O fim da Revolução só chegou em 1799, quando o jovem, prestigioso general mudou novamente o destino dos franceses. Napoleão Bonaparte deu o golpe do 18 Brumário e assumiu a França. Nascia o grandioso ícone da história francesa, que apesar de ter implantado um império controverso, trouxe a tão sonhada estabilidade política e o desenvolvimento econômico que o país precisava. Vale a pena relembrar que os legados da Revolução Francesa vão além dos valores de igualdade, fraternidade e liberdade. Foi ela quem derrubou os antigos regimes absolutistas, sistema político baseado no modelo aristocrático. Através dela, também deu-se início ao mundo contemporâneo, criando um novo modelo de sociedade que afetou não só os franceses, mas o Ocidente como um todo. Cabe ressaltar que foi um dos eventos mais importantes da história.